Olá pessoal, hoje a gente vai realizar uma prática demonstrando quais alimentos têm o amido de milho, tá? Ele é um carboidrato específico e ele é composto principalmente por glicose, que é muito importante para as plantas porque é responsável pela reserva energética. Onde quando uma planta precisa de energia para poder realizar o seu metabolismo, ela vai recorrer a esse amido, né? E assim ela consegue se desenvolver, crescer, vai conseguir produzir frutos e sementes. Para nós seres humanos também é muito importante, porque a gente também usa como um fundo de reserva energética. Então, nessa prática, a gente vai constatar quais alimentos contêm amido, tá? A gente vai usar a farinha de trigo, um pedaço de batata, um biscoito, um pedaço de pão, macarrão, farinha de aveia e também o Neston, porque na caixinha do Neston diz que tem trigo e aveia. E se tem trigo e aveia, a gente consegue encontrar o amido, tá? E para isso a gente vai usar a tintura de iodo, que ele é encontrado na maior parte das vezes em farmácias, e quando esse iodo reage com o amido, ele acaba mudando de coloração. Fica um tom quase preto, um azul bem escuro, azul marinho. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo dos ingredientes que a gente vai utilizar, como também todos os materiais e como que vai ser feito. Mas antes disso, eu quero explicar para vocês o que seria esse amido, né? O amido, ele é um polissacarídeo, ou seja, ele é formado pela união de várias moléculas de sacarídeos. Os sacarídeos nada além são do que carboidratos que têm a sua fórmula C5H12O6, como que são a glicose, a frutose e a galactose. Então, gente, para essa prática nós vamos utilizar a tintura de iodo. Ela é bem baratinha, eu encontrei ela na farmácia aqui da minha cidade mesmo. A gente vai utilizar um biscoito de maisena, alguns macarrões, um pedacinho de pão, farinha de aveia, Neston e farinha de trigo, tá? Esse Neston aqui a gente vai utilizar porque na caixinha dele tá dizendo que ele contém aveia e que contém trigo. E se contém aveia e trigo, ele precisa conter amido, certo? Então vamos utilizar. E é bem fácil, vocês vão pingar algumas gotinhas. E vão esperar. Como vocês podem ver, ele fica numa tonalidade bem escura, tá vendo? Se aproxima de um preto, mas é um azul escuro. Essa minha farinha de trigo, ela ficou meio avermelhada. Ela não chegou a ficar azul escuro, mas provavelmente é porque é uma farinha de trigo sem glúten. Eu acredito que seja por conta disso. Não sei por que ficou assim. Mas como vocês podem ver os outros alimentos, todos eles ficaram bem escuros. Todos eles a gente encontra uma porcentagem muito grande de amido de milho, como vocês podem acompanhar no Neston também. Ele ficou bem escuro, então é comprovado, realmente vem trigo, vem farinha de aveia, como diz na embalagem. Enfim, essa foi a nossa prática, no qual ela pode ser utilizada para poder complementar as aulas de biologia e trabalhando os carboidratos presentes nos alimentos, onde pode ser aplicado numa aula de 60 minutos, mais ou menos, para turmas do primeiro ano do ensino médio, com idade entre 14 e 15 anos. A gente espera desses alunos que eles participem de maneira ativa, onde eles podem ter uma aprendizagem mais significativa, uma vez que eles vão trabalhar conhecimentos que já foram apresentados em sala de aula, mas dessa vez com caráter um pouco mais científico, trazendo de encontro a eles uma aula mais dinâmica e mais atrativa.